Sejam bem-vindos a um Globo de História, a mais uma bela história aqui no canal. Eu e minha esposa estávamos cansados do ritmo frenético da cidade grande. Os barulhos constantes, a falta de segurança, a correria do dia a dia. Tudo parecia nos sugar um pouco mais a cada semana. Depois de muitos anos planejando, resolvemos mudar radicalmente e compramos uma chácara no interior, buscando finalmente a paz que tanto almejávamos. A chácara era um pedaço de paraíso, árvores enormes, um riacho passando ao fundo, e o céu, sem o peso das luzes da cidade, deixava as estrelas brilharem com uma intensidade que parecia mágica. Nos primeiros dias, era como estar de férias. Acordávamos com o som dos pássaros, explorávamos cada cantinho da nossa nova casa, fazíamos trilhas no terreno. O cheiro do mato e a sensação de liberdade nos enchiam de uma alegria que há muito não sentíamos ponto nos primeiros dias na chácara. Parecia que tínhamos acertado em cheio. A mudança foi um alívio. Meus filhos, que antes viviam grudados em eletrônicos, agora corriam pelo quintal, subiam nas árvores e até arriscavam nadar no riacho ali perto. Era uma vida mais simples, e ver a alegria deles explorando aquele lugar me fazia pensar que tínhamos tomado a melhor decisão. Só que, com o tempo, descobrimos que o sossego do interior também tinha seus desafios. Um deles era o nosso vizinho, o Sr. Adalberto. Logo nos primeiros dias, ele veio se apresentar, parecendo bem amigável. Falou sobre a vizinhança, deu dicas de onde comprar ovos frescos e até nos avisou sobre o melhor horário para ir ao mercado da cidade. Achei que estávamos nos dando bem com ele, mas, pouco depois, percebi que ele não era exatamente o que parecia. O problema é que o Sr. Adalberto tinha o hábito de aparecer sem ser convidado e sempre com um conselho sobre como deveríamos fazer as coisas. Meus filhos, por exemplo, sempre o incomodavam. Segundo ele, essas crianças precisam ficar mais quietas, senão vão espantar os passarinhos daqui, ele dizia, toda vez que via eles brincando. Eu tentava manter a calma, explicar que eles só estavam se divertindo, mas eles sempre davam um jeito de voltar com a mesma reclamação. E as visitas dele não eram só para dar palpite, não. Parecia que ele sabia de tudo o que acontecia na nossa casa. Se eu comprava alguma coisa diferente, lá vinha ele perguntar quanto tinha custado e se tinha valido a pena. Um dia, enquanto a gente estava fazendo um churrasco em família, apareceu com cara de poucos amigos, dizendo que o cheiro de fumaça estava invadindo o terreno dele e que isso era falta de consideração. Minhas crianças, que antes corriam pelo quintal com toda a liberdade, começaram a ficar mais restritas. A cada risada mais alta, eu ficava tenso, esperando o Sr. Adalberto aparecer com mais uma crítica. Minha esposa até tentou sugerir que ele viesse almoçar um dia conosco, tentando ser educada, mas ele recusou na hora, dizendo que tinha coisas mais importantes para fazer. A pior parte foi quando ele começou a reclamar da música. Meus filhos adoravam ouvir algumas músicas enquanto jogavam bola, nada absurdo. Mas, para o Sr. Adalberto, qualquer som era motivo para reclamar. Com o tempo, a paciência que eu tentava manter com o Sr. Adalberto foi se esgotando. Era toda semana uma nova reclamação. Se os meninos jogavam bola no quintal, ele aparecia bufando, dizendo que o barulho não o deixava em paz. Se alguém soltava uma risada mais alta, lá estava ele, de cara fechada, criticando. A cada visita, meu humor ficava pior, mas tentava manter a compostura, achando que isso poderia fazer as coisas se acalmarem. Até que um dia a situação saiu do controle. Era uma tarde de domingo, e minha esposa tinha decidido fazer um piquenique no quintal com as crianças. Colocaram uma toalha na grama, levaram sanduíches, suco e uma caixa de som pequena, tocando músicas baixinho, nada que pudesse incomodar. Para nós, parecia o cenário perfeito, mas, claro, o Sr. Adalberto achou um problema. Do nada, ele apareceu do outro lado da cerca, com uma expressão de raiva que eu ainda não tinha visto. Começou a gritar que não aguentava mais aquele festival de barulho e que estávamos acabando com a paz do lugar.
Minha esposa, tentando ser gentil, tentou explicar que as crianças estavam só brincando, mas ele não quis ouvir. Disse que nossa família era mal educada e que pessoas como nós não sabiam viver no campo. Foi aí que ele passou dos limites. Olhando diretamente para minha esposa, soltou um xingamento. Minhas mãos fecharam em punhos imediatamente e eu senti o sangue ferver. Sem pensar duas vezes, larguei o que estava fazendo e fui em direção à cerca onde ele estava. Olha aqui, seu Adalberto, comecei, com a voz firme, tentando manter a calma. Você já reclamou do barulho, das crianças brincando, da nossa música. Mas xingar minha esposa, isso eu não vou permitir. Ele revirou os olhos, com um sorriso debochado, e disse que gente da cidade não sabia respeitar o sossego dos outros. Aquilo foi a gota d'água. Depois daquele dia, o clima entre nós e o Sr. Adalberto ficou insustentável. Qualquer tentativa de diálogo parecia impossível, e ele fazia questão de tornar a nossa vida mais difícil. Começou a aparecer com mais frequência, mas agora com um tom ainda mais provocativo. Bastava ouvir uma risada ou um barulho vindo do nosso lado da cerca para ele aparecer, armado com críticas, resmungos e olhares de reprovação. Certa vez, enquanto os meninos jogavam bola, ele teve a audácia de jogar água com uma mangueira em direção a eles, gritando que estavam estragando o ambiente natural. Minha esposa ficou furiosa, mas eu a segurei, tentando evitar mais confusão, ainda que minha vontade fosse de confrontá-lo de novo. Mas ele não parou por aí. Logo começaram a surgir problemas que antes nunca tínhamos notado. Plantas arrancadas no nosso jardim, latas de lixo derrubadas e até algumas coisas quebradas no quintal. No começo, pensei que poderia ser algum animal, mas o padrão era estranho demais. Um dia, encontrei pegadas próximas à cerca, como se alguém tivesse pulado para o nosso lado. Tinha certeza de que era ele, mas não tinha provas para confrontá-lo. O ápice foi quando ele chamou a polícia por perturbação da ordem pública, porque as crianças estavam brincando no quintal. Imagina o absurdo. A polícia veio, e eu tive que explicar para os oficiais que meus filhos estavam apenas brincando, sem fazer nada de errado. Eles até riram da situação e nos deixaram em paz, mas o constrangimento foi enorme, e as crianças ficaram assustadas, perguntando se tinham feito algo errado. A situação chegou a um ponto em que eu e minha esposa já não sabíamos mais o que fazer. O sossego que viemos buscar naquela chácara parecia um sonho distante. A tensão era constante, e até as crianças tinham perdido parte da alegria que tinham ao chegar ali. Eu estava cansado, frustrado e começava a me perguntar se havíamos cometido um erro. Foi em um final de semana, depois de muitos desentendimentos com o Sr. Adalberto, que meu irmão mais velho, o Carlos, veio nos visitar. Eu não tinha contado muitos detalhes das confusões para ele, mas bastou um dia aqui para ele perceber que o vizinho estava passando dos limites. Carlos sempre foi mais bravo e direto do que eu. Onde eu tentava contornar a situação, ele enfrentava sem hesitar. E, vendo o quanto nossa família estava incomodada, ele decidiu que era hora de dar um basta. Na manhã seguinte à sua chegada, estávamos no quintal tomando café quando, como sempre, o Sr. Adalberto apareceu na cerca com aquela cara emburrada. Ele começou a reclamar do som das crianças, que estavam apenas jogando bola, e a implicar com meu irmão, dizendo que mais um da cidade era a última coisa que aquele lugar precisava. Carlos se levantou calmamente, tomou um último gole de café e, com a maior tranquilidade do mundo, foi até ele. Eu fiquei de pé, sem saber exatamente o que ele ia fazer. O Sr. Adalberto encarava com um olhar provocador, mas, para minha surpresa, Carlos manteve um tom calmo, embora com firmeza. Olha aqui, Sr. Adalberto, ele começou. Eu não moro aqui, mas sou irmão do dono desta casa, e estou aqui para garantir que minha família possa viver em paz. Até agora, meu irmão foi educado com o senhor, mas essa paciência acabou.
Adalberto tentou retrucar, dizendo que aqui não era lugar para bagunça, mas Carlos não deu espaço. O senhor não tem o direito de invadir o espaço dos outros, seja reclamando de crianças brincando ou jogando água. Se tiver algum problema real, trate comigo agora. Ou então deixe minha família em paz. O vizinho ficou vermelho, gaguejando algumas desculpas, mas Carlos não recuou. E mais uma coisa, acrescentou, aproximando-se da cerca. Da próxima vez que chamar a polícia para reclamar das crianças, eu mesmo vou lá prestar queixa por perseguição. Então, sugiro que o senhor reconsidere antes de vir importunar minha família de novo. A expressão do senhor Adalberto mudou de imediato. Pela primeira vez, ele parecia intimidado. Gaguejou uma resposta qualquer, disse que só queria sossego e voltou para o lado dele sem olhar para trás. Algumas semanas depois da visita do Carlos, as coisas realmente pareciam ter se acalmado. O senhor Adalberto parou de aparecer na cerca com reclamações, por mais surpreendente que fosse. Começou a passar mais tempo dentro da própria casa. Era como se ele tivesse finalmente entendido o recado. A vida estava mais tranquila. As crianças voltaram a brincar no quintal sem medo de serem repreendidas, e a paz que tanto buscamos parecia estar finalmente se estabelecendo. Foi então que, em uma manhã, minha esposa recebeu um telefonema da vizinha da frente. Ela estava preocupada, pois não via o senhor Adalberto havia alguns dias. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, mas rumores diziam que ele havia sofrido um acidente enquanto cortava lenha nos fundos da propriedade. Segundo ela, ele estava de cama, sem parentes próximos para cuidar dele, e recusava ajuda, dizendo que não precisava de ninguém. Minha esposa, sendo a pessoa generosa que sempre foi, sugeriu que deveríamos oferecer ajuda. Eu hesitei. Depois de tudo que passamos com aquele homem, seria sensato nos envolver, mas, no fundo, sabia que seria o certo a fazer. Além disso, eu tinha a sensação de que talvez essa fosse uma chance de finalmente resolver nossas diferenças e seguir em frente. Naquela tarde, preparei uma cesta com alguns mantimentos e fui até a casa dele, acompanhado da minha esposa. Bati na porta e esperei, sem muita certeza se ele aceitaria nossa presença. Depois de alguns instantes, ele apareceu, com um semblante visivelmente abatido. Estava com uma perna engessada e o braço enfaixado. O senhor Adalberto não parecia o mesmo homem durão que sempre vinha à nossa cerca para reclamar. Agora, era um idoso visivelmente fragilizado. Viemos saber como o senhor está e ver se precisa de alguma ajuda, disse minha esposa com a gentileza de sempre. Ele nos olhou por alguns segundos, como se estivesse ponderando se deveria aceitar nossa oferta, mas no final apenas assentiu, parecendo resignado. Entramos e começamos a ajeitar as coisas pela casa. A cozinha estava uma bagunça e parecia que ele mal conseguia se alimentar sozinho. Decidimos, então, que iríamos ajudar a cuidar dele enquanto ele se recuperava, preparando refeições, limpando a casa e até ajudando com algumas tarefas. Nos primeiros dias, ele quase não falava. Sempre com um olhar meio desconfiado, parecia surpreso pela nossa presença, talvez até um pouco envergonhado. Mas, aos poucos, foi baixando a guarda. Conversávamos com ele sobre a cidade, as coisas do campo e até sobre o passado dele. Descobrimos que ele tinha perdido a esposa há anos e que os filhos, que moravam longe, quase nunca o visitavam. Com o passar dos dias, o senhor Adalberto começou a se abrir mais. Entre uma refeição e outra, ele contava histórias da juventude, das coisas que construiu naquela chácara e de como era a vida antigamente. Mas sempre havia um silêncio pesado quando mencionava a família. Era evidente que ele evitava tocar no assunto dos filhos, desviando o olhar sempre que perguntávamos qualquer coisa sobre eles. Uma noite, enquanto minha esposa ajeitava a cama dele e eu organizava a cozinha, ele suspirou profundamente. Estava sentado na poltrona da sala, com o olhar distante. De repente, falou, quase num sussurro. Vocês sabem, tenho 2 filhos, mas faz anos que não os vejo.
Não foi porque não quis. Minha esposa e eu trocamos olhares. Sabíamos que ele carregava um peso ali, mas não imaginávamos que era tão sério. Ele respirou fundo e continuou. Fui um pai muito rígido, sabe? Sempre achei que a gente tinha que fazer as coisas do jeito certo. Mas talvez tenha sido severo demais. Ele fez uma pausa, com os olhos fixos no chão. Meus filhos tentaram me visitar algumas vezes, mas brigávamos por qualquer coisa. Era sempre um problema. Eu não aceitava o jeito deles. Depois da morte da minha esposa, eles até tentaram ajudar, mas eu afastava todo mundo. No fim, acho que acabei sozinho por minha própria culpa. Minha esposa, sempre acolhedora, se aproximou e colocou a mão no ombro dele, num gesto de apoio. Ele ergueu o olhar, e era possível ver a tristeza que carregava. Vocês não sabem como é ver a própria família se afastar, sentir que o que você faz não é o suficiente. Mas, com o tempo, percebi que fui eu quem construiu esse muro. Só que já era tarde demais. Ele fez uma pausa e, com um meio sorriso, olhou para nós. Mas agora, vocês me deram algo que eu achei que nunca teria de novo. Um pouco de companhia, gente para conversar, para compartilhar uma refeição. Parece uma coisa simples, mas para mim significa o mundo. Vocês não são meus filhos, mas, de alguma forma, sinto que tenho uma família de verdade outra vez. Suas palavras me pegaram de surpresa. Nunca imaginei que aquele homem, que só nos causava dor de cabeça, pudesse enxergar em nós algo tão importante. Aquelas palavras mexeram profundamente comigo e com minha esposa. O senhor Adalberto, aquele mesmo vizinho que tantas vezes foi motivo de irritação e frustração, agora estava ali, vulnerável, quase como um membro da nossa família. Naquele momento, qualquer mágoa que sentíamos dele parecia desaparecer. E eu percebi que talvez ele não passasse de um homem solitário, alguém que nunca teve a chance de entender o valor das conexões verdadeiras, até que a vida o colocasse em uma situação sem saída. Nos meses que seguiram, nos tornamos muito mais do que vizinhos que o ajudavam por obrigação. Passávamos tardes na casa dele, preparando as refeições e ouvindo suas histórias, que agora ele contava com orgulho e nostalgia. Ele sorria mais, até dava risadas sinceras ao ver as crianças correndo e brincando. Até mesmo arriscava um aceno amigável e brincava com eles quando passavam pela varanda. Uma noite, estávamos todos juntos na sala dele, e minha esposa preparava um chá enquanto os meninos mostravam o álbum de fotos da nossa família. Adalberto olhava as fotos com um brilho nos olhos, como se enxergasse um pedaço da vida que sempre quis, mas nunca soube como alcançar. Ele pegou uma das fotos, uma onde todos nós aparecíamos sorrindo em um piquenique na chácara, e a segurou com cuidado, passando o dedo pelo papel. Com a voz embargada, ele disse: "Se eu pudesse voltar no tempo, teria sido um homem diferente. Acho que sempre tive medo de ser fraco, de mostrar que precisava de alguém. Mas vocês me ensinaram o valor disso, mesmo quando eu não merecia." Ele suspirou e sorriu, sem esconder a emoção. Acho que, finalmente, encontrei a paz. Naquela noite, nos despedimos e fomos para casa com o coração apertado, mas em paz. No dia seguinte, como de costume, voltamos para ver como ele estava, mas encontramos a casa em silêncio. O senhor Adalberto tinha partido durante a noite, em paz, com a foto da nossa família ainda ao lado da cama. Fiquei parado por um momento, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. O vizinho que um dia fora nossa maior dor de cabeça nos ensinou lições sobre perdão, conexão e redenção. Ele se foi, mas deixou em nós um sentimento profundo de que, às vezes, as pessoas só precisam de uma chance para mudar, mesmo que seja no final de suas vidas. E, de alguma forma, éramos agora sua família, como ele tanto desejou. Isso foi tudo no canal. Até a próxima incrível história aqui no canal.